para que a gente possa reequilibrar, se reconectar consigo mesmo, se restabelecer, porque de fato isso é preciso. E já que eu entrei nessa pegada, já que eu entrei nessa seara, vamos falar um pouquinho de afeto, um afeto que não começa caindo de paraquedas na vida da gente, né? Um afeto que precisa ser vinculado, que precisa ser trabalhado, né? Um amor que é construído. É um pouco sobre isso o Festival TET, né? O TET é um espaço da infância em Caxias do Sul vem se consolidando e tem momentos em que traz atividades alusivas a isso. Eu quero já de imediato aqui convidar as pessoas para estarem conosco na live. Eu estou no rádio, claro, somos rádio, mas também estamos agora, a partir deste momento, transmitindo essa entrevista especial por live no Facebook com imagens da conexão que estamos fazendo com o nosso convidado. Então, para você que quer acompanhar com as imagens, vai agora facebook.com/barra Rede Tua Rádio, já está lá as imagens, já tem o meu convidado aqui, e essa enroladinha básica que é o tempo, né, de as pessoas poderem se conectar com este assunto, poder fazer frente. Eu vou conversar a partir de agora com o psicólogo clínico Lucas Balardim Colombo, já está ao vivo comigo por meios digitais. Lucas, seja bem-vindo, bom dia. Oi, Beverly, bom dia. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Da mesma forma em te receber. Lucas, me conta um pouquinho sobre essa roda de conversa que tu vais, ministrar, vai mediar, não sei qual é o nome certo que se dá, né, mas acredito que seja facilitar esse diálogo, essa reflexão sobre a importância do afeto no desenvolvimento infantil na estação TET, né, já falei um pouquinho da estação, o que faz, o que promove. Me conta um pouquinho sobre isso. Então, esse é um evento, né, Beverly, construído a muitas mãos, né? Já há um tempo nós viemos pensando, né, na construção desse evento, eu e a Caliandra, né, uma das responsáveis pela estação TET, um lugar magnífico, né, um lugar muito legal, e que tem muito a ver, né, com esse tema, né, afeto. E nós construímos esse evento já há um tempo, né? Viemos pensando ele e chegou o dia, né? Chegou o dia, é hoje um dia muito especial. A gente está muito feliz, né? De poder trazer alento, né? Para as dúvidas, para as angústias, para os medos, né? Que naturalmente todos os pais atravessam, né? No desenvolvimento e na criação dos filhos. E hoje é um dia muito especial para nós. Temos certeza de um início, né, de uma grande caminhada aí na direção do cuidado também, né, dos pais, na construção de seus filhos. Lucas, o Festival TET, ele é eu diria assim, um espaço, né, uma ambientação que favorece 1000 repercussões da infância, entre elas atividades recreativas, culturais, para os pais também terem onde ir com seus filhos de uma maneira orientada, como se fosse uma jornada da infância no qual essa relação de pais e filhos se fortalece. Mas agora vocês criaram um braço, né, que é o TET Talks, que é justamente isso, que é uma promoção, pelo que eu entendi, mais voltada aos pais, quase que como um roteiro, um tutorial, um espaço também de trocas, né, de maternagem e paternagem, porque a gente está perdido, a verdade é essa, né, estamos todos perdidos, é um mar de dúvidas dentro de um mar de possibilidades. Então a gente está como se fosse, um cruzamento da pororoca, né, a Uhum. água doce com a salgada se cruzando, ou seja, as demandas são muitas, as possibilidades são muitas, mas as dúvidas também são muitas nas mesmas proporções, e quando isso se encontra, a gente não consegue achar solução. Engraçado, né? A gente encontra barulho, medo, angústia. Então, como o TED Talks pretende, né, a partir dessas conversações, talvez abra com essa, né? Mas criar outras oportunidades para que a gente encontre um match, né? Uma ponte entre uma coisa e outra. Então, na verdade, como tu bem disse, né, começamos por este, né, eu sou um dos profissionais convidados, né, a dialogar com os pais, sobre um assunto basal, né, trivial no desenvolvimento humano, no desenvolvimento infantil, né, que é falando um pouquinho sobre a importância do afeto no desenvolvimento infantil e humano, né. Nós estamos vivendo um mundo, né, que traz para nós muitas possibilidades, né, muitas informações, né, e muitas vezes, como tu bem disse, né, nos sentimos naturalmente perdidos, né. E os pais nada mais são, né, do que uma ponte, né, estruturante para o desenvolvimento da criança. Então, a partir desse TED Talks, né, a nossa ideia
né, é poder levar para os pais, um alento, uma segurança, né, fornecer informações claras, fidedignas, né, acolher muito as dúvidas, as inseguranças que vierem a partir, né, dessa conversa, né, e eu sinto também, Beverly, que muito, né, das construções futuras se darão pelas dúvidas que serão percebidas, no ambiente hoje, né, muito daquilo que for construído no futuro vai vir da demanda dos pais, né? Então, é muito difícil poder dizer, por exemplo, né, quais serão os eventos futuros, né? Eu, como um profissional convidado, né, vou dar conta daquilo que eu sinto que é trivial para poder ajudar os pais, né, nessa caminhada segura. Eu vou falar um pouquinho sobre o afeto, né, no desenvolvimento humano, né, que exerce naturalmente um papel fundamental na construção das bases da vida da infância, né, porque é por meio dessas relações afetivas com os cuidadores, né, que a criança vai desenvolvendo segurança emocional, confiança e vínculos saudáveis. E sinto, né, Beverly, que esse é um tema muito, muito, muito importante para a nossa sociedade de hoje. Lucas, vamos aproveitar aqui. Eu sei que daqui um pouquinho vai acontecer atividade. Tem ainda, não sei se ainda tem inscrições. Tem ainda a possibilidade de inscrições no Eu dia? imagino que sim. Tá, Não estou cuidando, né, tá, ok. dessa parte das inscrições, né, dessa atividade das inscrições, mas imagino que ainda deva ter, Depois eu né, vou colocar aqui no algumas link vagas. o canal, né, para você fazer Ótimo. inscrição. Poderia fazer antecipado ou no dia, fica aqui a dica, vai ser às 18h30. Mas eu sei que talvez temas vão surgir lá com a pergunta, com as participações de quem se inscreveu, mas eu quero te fazer algumas perguntas para oferecer, a partir da Claro, iniciativa, um serviço a quem talvez não vá, ou enfim, já estimular. Dúvidas comuns. A gente se pergunta, né, qual o papel do colo na infância, né, na contemporaneidade, porque a gente já tem aquele vídeo lá do Felca que viralizou, da adultização. E ali foi um extremo, mas talvez famílias que não vivam aquele extremo que foi colocado no vídeo, em alguma instância, Lucas, todos nós fomos adultizados, mesmo nós que já somos adultos, pais hoje, fomos adultizados no sentido talvez não da hipersexualização, mas no sentido de se preparar para o mercado de trabalho muito cedo, perguntinhas que a gente fazia para as crianças: o que tu quer ser quando crescer? É como se tivesse uma meta a cumprir, né? A criança tem uma meta a cumprir. As brincadeiras eram brincadeiras profissionais. Então hoje a gente já aprendeu que essas coisas que nós vivemos, elas não são tão importantes quanto a gente achava que era. Então eu queria te perguntar, o papel do colo, amor de mais, amor de menos, né? Qual a dose certa? Como é que a gente deve expressar isso hoje para não ser mimado, mas ao mesmo tempo também não faltar alguma coisa, porque tudo depois repercute na vida adulta, né, Lucas? com certeza. Sabe que enquanto tu estava falando, eu estava pensando aqui, eu gosto muito de uma frase de um autor chamado Donald Winnicott, que ele diz que todas as crianças padecem pelo excesso ou pela falta, né? Então, encontrar esse meio é realmente muito difícil, né? É um desafio muito grande, né? O colo, na verdade, ele é um comportamento de afeto, né? E no momento em que a criança, por exemplo, ao receber o colo, se sente acolhida, protegida, valorizada, a criança ela vai construindo, né, uma percepção muito positiva de si mesma e do mundo ao seu redor, que é algo que naturalmente favorece muito o desenvolvimento de habilidades, né, cognitivas, sociais e emocionais que repercutem na vida adulta, né? Então, o colo, ele é um comportamento de afeto, né, muito importante para que a criança possa, a partir disso, né, se sentir dentro de um ambiente seguro para poder explorar, para aprender para aprender muito sobre a vida, para desenvolver autonomia, né? E essa base emocional sólida, né, contribui muito para a formação da identidade, da capacidade de autorregulação emocional, né? E da construção dos relacionamentos futuros, né, mais saudáveis da criança, porque os pais, né, Beverly, eles são um modelo, eles inscrevem um modelo no psiquismo da criança, né? Um modelo de relações que a criança vai desenvolver, que a criança vai levar ao longo da sua vida. É muito importante pensar que a criança ali, ela não está sendo preparada para o mundo profissional, né? Como tu bem traz. A criança está sendo preparada para a vida, né? O mundo profissional, ele é um braço da vida da criança, né? Mas não só,
né, não só e não tão somente. Então levar isso tudo muito a sério é um grande risco, né. O Felca, ele trouxe uma provocação, né, muito importante, né, e a gente precisa estar muito atento a tudo que ele trouxe, porque, muitas vezes, desejamos como uma expectativa que as crianças se independizem muito rápido, né, e isso pressiona as crianças, invade a sua infância, o seu brincar, que são atividades fundamentais, né, para que ela se torne um adulto mais saudável no futuro. Entendi. Outra coisa que eu queria te perguntar, Lucas, aproveitando aqui o ensejo, é essa coisa de a gente fala muito, a gente sabe, né, que as famílias, de uma forma geral, acabam discutindo, tendo palavras duras. Por quê? Porque é uma marca do nosso tempo, pronto, né? Não estou julgando ninguém, nem condenando, nem criminalizando, mas é uma marca do nosso tempo. A pressa, né? A rapidez, a fluidez. A gente acaba falando achando que as crianças não ouvem, eles são esponjinhas, né? Eles ouvem tudo. Então eu queria fazer o inverso. A gente deve, pode, como é que a gente lida com as nossas emoções no sentido assim, quando a gente se sente fraco, vulnerável e tem vontade de chorar, podemos fazê-lo na frente de crianças? Com certeza, com certeza. Inclusive, as crianças ali, né, nessa tenra idade, nesse início de vida, elas vão estar aprendendo muito, né, com os adultos. Então, se nós temos adultos, né, que não manifestam as suas emoções, né, a criança também vai aprender a reprimir. Agora, nós precisamos pensar em formas, né, dessas emoções serem, manifestadas. Por exemplo, o comportamento, a raiva que o adulto sente, ela não pode ser manifestada de forma agressiva, né, no ambiente familiar, com gritos, com comportamentos agressivos, né, porque isso empurra a criança para um estado de medo, né, que compromete muito o desenvolvimento dela, né, na vida. Agora, se o adulto conversa sobre a raiva que ele sente, se o adulto vai ajudando a criança a pensar também em comportamentos adequados, em respostas e reações adequadas para manifestar a raiva, a criança vai se sentindo, né, com recursos, com ferramentas, né, de também, né, de como também poder manifestar as emoções, né, de forma equilibrada e regulada. É muito importante pensar, Beverly, nessa direção, de que muitos adultos pensam que não podem chorar na frente da criança, né? Porque a gente pensa que o choro é muito ruim e isso ainda está muito presente na nossa sociedade hoje. E os adultos que se emocionam na frente das crianças autorizam que as crianças também possam, né, manifestar suas emoções de tristeza e não reprimi-las. Nós somos um ser integral, né? Então, aquilo que não for elaborado pelo psiquismo vai se destinar, né, por exemplo, para o corpo, nas doenças psicossomáticas, né? Tantas doenças aí que vêm de cunho emocional, que na verdade são emoções, né, que ainda reverberam dentro de nós, né, sem um escape, sem um destino, sem uma possibilidade de organização que vai indo, né, para outros caminhos, para outros destinos que não são tão saudáveis assim, inclusive, né, para comportamentos regulatórios através da comida, do álcool lá na vida adulta, né? Então tudo aquilo que não for bem elaborado na infância vai ficar em aberto para em algum momento ser pensado na vida adulta. Tem aquela música do Legião Urbana que fala, né, pais e filhos, né, são crianças como vocês. E aí que eu queria pegar agora com o Lucas um olhar também fraterno, gentil, afetuoso para quem é pai e é mãe. Não é fácil ser pai e ser mãe. E a gente quer ser perfeito, a gente quer ser herói o tempo inteiro, quer resolver o problema das crianças como se eles fossem incapazes. Então tem uma diferença entre ser frágil, vulnerável, né, estar se desenvolvendo do que ser incapaz, são coisas um pouco diferentes, né. Como esses pais e essas mães também de vez em quando, Lucas, ou como podem fazê-lo, de se colocar no próprio colo, sabe, de se permitir também, lidar com "eu não sei, eu tô cansado, eu tenho os meus limites", porque é um fato. Uhum, perfeito. Inclusive esse é o tema central de hoje, né, do nosso encontro de hoje, né? É poder oferecer um espaço para os pais, né, para que eles também possam ser acolhidos, primeiro de tudo, né? Não adianta a gente pregar, né, que a criança precisa ser acolhida se a gente não acolher as dúvidas, as inseguranças, os erros e acertos,
dos pais que nos encontram. Todo pai e toda mãe já foi filho e filha, né? E a forma como seus pais, os pais dos pais, interagiram, a forma como essa criação também aconteceu, ela fica inscrita, né, no aparato psíquico dos pais e tendem a se repetir na vida com os filhos. Então, os pais eles precisam, né, estar muito atentos àquilo que os filhos provocam neles, né, de, de raiva mesmo, de tristeza, de dúvida, de impotência, e a partir disso eles possam ir pensando sempre em alternativas melhores. Para regular uma criança, os pais também precisam estar regulados, né? E a regulação, ela não acontece de uma hora para outra, ela acontece através de uma grande construção. Então, os pais também precisam se oferecer tempo para ir pensando, né, naquilo que eles sentem, né? E à medida em que os pais vão cuidando de si, cuidando das suas dúvidas, das suas angústias, eles vão oferecendo a possibilidade de pensar melhores caminhos com os filhos, e isso repercute positivamente, né, na vida de todo mundo. Inclusive, né, no momento em que os pais também falham, eles abrem a possibilidade de reparar com os filhos, de pedir desculpas, de pensar melhores caminhos depois, né? E essa construção passa por um diálogo aberto, honesto, transparente, né? E que, inclusive, mostra para os filhos que sempre há a possibilidade de a gente repensar os nossos atos e os nossos comportamentos. Então, eu não gosto muito de pensar no pai e na mãe ideal, né? A gente tem que pensar nos pais reais, né? E os pais reais, eles sentem muitas dúvidas, eles sentem muita insegurança, eles não sabem por que caminhos muitas vezes seguir, né? E isso é muito natural e humano, né? E é por isso que a gente vai estar aí, né? Nesse encontro maravilhoso de hoje, para poder ser uma via de colo, né? De pegar na mão dos pais e poder caminhar juntos nessa travessia. Lucas, eu vou te fazer uma última ponderação, porque eu não posso te deixar ir embora, né, sem também oferecer Uhum, este olhar, né, para quem está escutando ou para quem vai assistir depois lá no YouTube, sobre uma outra realidade muito forte que a gente tem visto aí recorrente, que é a questão de casais separados, e aí vem o tema da alienação parental. O que eu quero pontuar aqui é que de diferente hoje é que as relações, elas só se mantêm através do amor. Então, nenhum casal fica mais hoje em dia casado se não for por amor, o que não é nem melhor nem pior do que foi outrora, porque outrora as relações talvez elas ficassem num rótulo, né, de família, margarina, fechada, mas às vezes as pessoas não eram felizes, né? Então, não sei até que ponto as coisas eram melhores ou piores, então não é sobre isso, mas é sobre como a gente deve lidar com o filho, né? Os filhos que são fruto de um casal separado, levando em conta que ter um filho é a expressão máxima de um amor. Então, aquela relação pode ter acabado, mas o amor que gerou um filho, ele jamais acabará porque está expresso nesse filho, né? uhum. Perfeito. Os filhos, em relação ao mundo dos adultos, né, eles precisam ser protegidos, né? Então, a alienação parental nada mais é, muitas vezes, do que as emoções não bem elaboradas dos adultos que respinga na criança, né? A raiva que o adulto tem por algum comportamento que a mãe ou o pai teve, né? E que acabam muitas vezes misturando, né, todos esses comportamentos, todas essas emoções, né, de forma errada, com os filhos, né? Acabam colocando os filhos no meio, de um conflito seu, né? E isso interfere muito no desenvolvimento da criança. A criança continua tendo o pai e a mãe, né, como figuras basais, né, para o seu desenvolvimento e para a construção da sua identidade. Então, na medida em que, por exemplo, a alienação parental acontece, a criança fica com uma lacuna em aberto em relação a esse cuidador ou essa cuidadora, né, porque a imagem que vai se tendo desse pai ou dessa mãe, ela vai fica acaba ficando nublada, né? Acaba ficando conflitiva internamente, isso vai repercutir negativamente na identidade da criança. A criança, muito pelo contrário, né? Além de não ser
colocada para dentro dos conflitos dos adultos, ela precisa ser muito cuidada, porque na medida em que um pai e uma mãe se separam, isso gera um processo de luto na criança, né? E que a criança precisa de espaço para manifestar a sua dor e as suas emoções, né? Por esses pais viverem hoje, né? Numa relação familiar em separado, né? Todas as crianças idealizam uma família de margarina, né, Beverly? Uhum, Mas essa não é a realidade hoje, né? E quando essa realidade não acontece, a criança precisa de espaço para poder manifestar essa dor, né? Que lhe atravessa e que, inclusive, né, vai gerar repercussões a partir de como essa experiência receber cuidado, colo e continência, né? Podendo construir recursos que são positivos também, né? Porque todo o processo de luto ele gera uma dor, mas ele também gera um processo de aquisição de ferramentas e recursos para o seu viver. Então, na medida em que os pais se separam, as crianças precisam ser pensadas, né, nessa unicidade do seu processo de dor e de angústia e de tristeza, né, de ver os pais hoje não mais juntos, e porque isso muda, inclusive, a forma de eles interagirem, porque na guarda compartilhada, por exemplo, eles encontram os pais somente a cada 15 dias, uma vez por semana, né? Então é uma uhum, rotina que fica alterada e que a criança precisa de espaço, né, entendi. para elaborar tudo isso. Nossa, quanta coisa, né? Olha quanta coisa, que foi só uma palhinha, né? Bacana a tua presença aqui. Lucas, obrigada. Depois eu passo todo o serviço aqui do evento, viu? Um forte abraço para você. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada. Gente, que sensacional conversar.